Estamos chegando na nossa próxima parada do calendário judaico, a festa de Yom Kippur, o dia do perdão, o dia que a gente vai passar na sinagoga, rezando, fazendo vidui, que é a confissão dos nossos erros, para limpar a nossa alma, para limpar todos os erros que a gente cometeu durante o nosso ano inteiro. Um dos pontos talvez mais marcantes do dia do Yom Kippur é a leitura que a gente faz em Minha, a reza da tarde. A gente vai ler no Maftir, depois da leitura da Torá, a gente lê o Sefer Yoná. A gente vai contar a história do profeta Yoná, que ele recebeu um comando de Deus para ir para a cidade de Nínive, uma cidade de não-judeus que eram idólatras e tinham extrapolado todos os limites de transgressões, e Deus avisou que eles vão ser destruídos. Então, o profeta Yoná, ele tem a missão de avisar para os habitantes que eles vão ser destruídos. O Yoná não quer cumprir a missão dele, aparentemente ele tenta fugir de Deus, ele vai para um barco para a direção oposta. No final das contas, ele acaba sendo jogado no mar, ele vai ser engolido por um peixe grande, ele vai ser cuspido na terra, e aí ele vai receber novamente o comando de Deus. Dessa vez ele se arrepende de ter tentado, entre aspas, fugir de Deus, e aí sim ele vai cumprir, ele vai até a cidade de Nínive, ele avisa que Deus vai destruir a cidade se arrepende e Deus acaba cancelando aquele decreto. A pergunta é: qual é a conexão da história de Yoná com o dia do Yom Kippur? E mais algumas perguntas, a gente vai refletir um pouquinho sobre essa história. Estamos falando aqui de um Navi, um profeta, ele está nos níveis mais altos de santidade. Como pode ser que um Navi, ele não quer cumprir a vontade de Deus? E pior do que isso, uma criança sabe que não dá para fugir de Deus. Para que ele entrou num navio para ir para a direção oposta, se ele sabe que não dá para fugir de Deus? Então, respondem os nossos sábios que, obviamente, a conexão mais direta, mais simples, é entender que a cidade de Nínive, mesmo que é uma cidade de idólatras, pessoas que estão completamente fora dos caminhos de Deus, quando eles se arrependeram, o mau decreto foi anulado. Assim também é o dia do Yom Kippur, o dia que a gente pode cancelar todos os nossos maus decretos. Mas tem uma explicação mais profunda, muito mais interessante, para a gente parar um pouquinho para pensar sobre os erros que a gente comete durante o ano inteiro. O profeta Yoná, é óbvio que ele sabe que não dá para fugir de Deus, é óbvio que ele quer cumprir a vontade de Deus, mas aqui ele se encontra num problema, num dilema moral. Qual que é o dilema do profeta Yoná? Ele para pensar o seguinte: se eu for até a cidade de Nínive e der uma bronca neles e eles fizerem tchuvá, isso vai ser um problema para o povo judeu. Por quê? Porque na geração do profeta Yoná, o povo judeu estava muito afastado dos caminhos e não escutavam as broncas, as repreensões do profeta. Então ele falou: imagina, se o povo de Nínive fizer tchuvá, eles se arrependerem e consertarem os atos, isso vai ser uma grande acusação espiritual contra o povo judeu e eles vão ser castigados de uma maneira ainda mais dura. Então ele falou: eu não quero ser o intermediário para fazer o povo judeu ser castigado. O amor dele pelo povo judeu é tão grande que ele está disposto a ser castigado por Deus, mas ele não vai cumprir essa missão. Então o que acontece? Ele tenta fugir de Deus. Óbvio que ele não está fugindo de Deus, mas ele pensou o seguinte: se eu me afastar da minha missão, Deus vai acabar me castigando, até me matando, e vai escolher um outro profeta. E o outro profeta que vai estar mais próximo de Nínive, ele que vai fazer essa missão, mas eu não vou. Então ele foi para o lado oposto. Os planos de Deus eram outros. O que Deus fez? Ele ser atirado no mar, ele ser engolido por um peixe, ser cuspido de novo na terra. Você que vai cumprir a missão. Qual é a lição que Deus estava dando para Yoná e que ele está repetindo para a gente todo ano no Yom Kippur? O grande erro do Yoná, apesar de ser um grande profeta, um gigante espiritual, ele está fazendo o resbonot, ele está fazendo cálculos. Você acha que Deus não pensou nisso? Você acha que Deus também não está preocupado
com o povo judeu e ele não sabe toda essa implicação, ele já sabe de tudo isso. Se mesmo assim Deus pediu para você cumprir a tua missão, vai cumprir a tua missão. Essa é a grande fonte dos erros que a gente acaba cometendo durante o ano inteiro, quando a gente começa a fazer cálculos. Será que eu vou fazer? Olha, Deus pediu para eu fazer, mas eu vou fazer diferente. E a gente acaba, infelizmente, tropeçando quando a gente, com as melhores intenções do mundo, a gente quer fazer o que é certo, mas a gente não faz o que Deus pediu. Isso aconteceu, Deus nos livre, na época da libertação dos campos de concentração. Os americanos vieram salvar os judeus e eles, com a melhor intenção do mundo, eles queriam ajudar os judeus. Eles viram pessoas só de pele e osso, já não tinha mais carne, depois de 4, 5 anos que eles estavam sem comer, com os piores tratamentos possíveis e imaginários. Quando os americanos vieram libertar os campos de concentração e viram aquela cena, eles trouxeram comida, chocolates e deram para os judeus comerem, e infelizmente muitos morreram de colapso do estômago. Por quê? Porque o corpo já não estava mais acostumado a comer coisas tão calóricas, com tantas gorduras, e as pessoas acabaram falecendo. Com a melhor intenção, eles fizeram um assassinato, eles acabaram matando centenas de judeus no dia da libertação dos campos de concentração. Assim também na vida, mesmo quando a gente tem a melhor intenção do mundo, mesmo que Yoná, ele quer fazer o que é certo, ele tem amor pelo povo judeu, mas não se faz cálculos. Quando Deus pediu para a gente fazer alguma coisa, a gente vai cumprir. A gente tem que fazer tchuvá, se arrepender de todas as decisões erradas que a gente fez durante o ano. Quando a gente quer saber mais do que Deus, a gente quer ser mais sábio que Ele. Se a gente aceitar a nossa humildade, que a gente não sabe nada, a gente não entende nada, Deus tem sabedoria infinita. Então a gente aprender a escutar o que Ele está pedindo, mesmo que a gente não entendeu. Avraham Avinu, quando Deus pediu para ele sacrificar o filho, ele tinha um monte de motivos lógicos. Mas peraí, se eu sacrificar meu filho, para quem eu vou transmitir todos os meus conhecimentos sobre Deus? E os outros povos vão começar a não me levar a sério, porque eu luto contra essa idolatria de matar o próprio filho, e agora eu vou sacrificar meu filho. Mesmo assim, a Torá fala pra gente, Vayashkem Avraham Baboker, ele madrugou de manhã para cumprir a vontade de Deus, sem questionamentos, sem fazer contas. Essa é a tchuvá, esse é o conserto da maioria dos erros que a gente faz, que a gente possa consertar em Yom Kippur, a gente possa receber para o nosso ano, ter mais humildade, aceitar a vontade de Deus, cumprir as palavras dele, que a gente tenha um Gmar Hatimatová, que a gente possa ser selado no livro da vida, no livro da Brachá, no livro da saúde, um ano só de coisas boas. Gmar Hatimatová.